Boa noite a todos. Aqui estamos, agradecendo a oportunidade de estudo, de meditação, e vamos lá a um trabalho de pesquisa, de estudo. A Casa Branca da Fazenda Genipapo, propriedade de meu avô Joaquim e sua mulher Alexandrina, em Santa Cruz, aqui em Ribeirão Preto, no final da Avenida Portugal, eu não estou plagiando Michelle Obama. Nesta Casa Branca, essa casa foi construída por escravos. E ali nasceram os 12 filhos, todos educados com os empregados com os filhos dos empregados da fazenda, que eram filhos de escravos. Eu me lembro do Leôncio, que foi o que chegou até a minha geração e que eu conheci, que cuidava de jardins e conviveu conosco até a terceira geração. Não plagiei a Michelle Obama, não, né? Minha avó, minha mãe e eu conhecemos esse verdadeiro irmão negro, Leôncio, muito amado por todos, e que, quando nos visitava, era recebido com festa. Aprendi desde cedo que somos todos iguais. Minha mãe, filha adotiva de minha avó, era filha biológica de mãe negra e neta de escravos. Ninguém foi mais humilhado que os escravos, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época da humanidade. A escravidão é o resultado de povos vencidos nas guerras, embora nem todos os humilhados se tornassem humildes. Muitos se curvaram e aceitaram o açoite dos escravocratas. O Papa Francisco falou nesta semana que estamos vivendo em guerra. Imaginemos o sofrimento dos povos que, em condições de imigrantes, e hoje são 21 milhões de imigrantes em todo o mundo, se aproximam de escravos porque são vencidos pelos inimigos nas guerras. Dificilmente somos humildes. Nós nos orgulhamos de propriedades, de bens, de títulos, dos nomes, de tudo que vestimos, daquilo que nos alimenta e até de pessoas, porque achamos que são, às vezes, nossa propriedade. Só se fosse escravidão. Orgulhosos de tudo que fazemos e temos. Quem não tem orgulho daquilo que tem até orgulho daquilo que faz. A gente tem que puxar um pouco a nossa orelha, né? Então, vamos. Eu falei de mim um pouco, como sou, e eu já vou chegar em quem eu quero falar. Os orgulhosos, às vezes, nós ficamos publicando no Facebook tudo que temos, tudo que somos, onde estamos e como nos relacionamos. Ouro, prata e bronze. No fim, pode ser tudo lata. A escravidão é possuir, ser dono do outro. Os escravos eram arrolados nos inventários dos fazendeiros, dos donos dos escravos. Não só fazendeiros, nas cidades também. Aí eu vou dar uma informação que eu perguntei, não sabe? A outra pessoa ali também não. Alguém sabia que em Ribeirão Preto a abolição da escravatura se deu antes da Lei Áurea ser assinada pela Princesa Isabel? Ribeirão Preto libertou os escravos no dia 3 de agosto de 1887. Está lá na Câmara de Ribeirão Preto, registrado isso. É uma informação que eu passo. Foi publicado, inclusive, num livro que eu escrevi, porque era cópia, aí era plágio, sim, mas com autorização do autor, do professor Rubicione, meu grande amigo, que escreveu a história de Ribeirão Preto. Então, a Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, em Ribeirão Preto, ela foi assinada e decretada, não havia mais escravos, em 3 de agosto de 1887, a título de informação. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós fomos encontrar ali de Lacordaire, em 1863, escrevendo sobre o orgulho e a humildade. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, nos diz Lacordaire. E os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são pouco seguidos. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o próximo? Não, ele diz, pois a humildade iguala os homens, mostra-lhes que são irmãos,
que devem se ajudar mutuamente e os conduz ao bem. Sem a humildade, apenas vos enfeitais. Alegoria, então, né? De virtudes que não tendes. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Era muito valorizada no passado a nobreza de sangue, aquele sangue nobre, aquele sangue azul, toda aquela conversa como se a ciência não tivesse, algum tempo depois, encontrado a bioquímica declarando que não existia diferença entre o sangue do nobre e do senhor, do plebeu e do rico, do senhor e do escravo. Todos os espíritos possuem a mesma origem. Olha, isso aí já é muito maior. Todos os espíritos possuem a mesma origem. Não são todos iguais. Hoje não. Mas no momento da criação, todos criados simples e ignorantes, todos a mesma origem. E todos os corpos, a matéria, portanto, são moldados da mesma matéria. Não tem título, não tem nome, não muda em nada. Os cientistas mapearam o DNA do macaco bonobo. Segundo pesquisa publicada na revista Nature, trata-se do sequenciamento do último grande símio que restava analisar. Já examinaram o chimpanzé, o orangotango em 2011, 2012, e agora descobriram que os dois são como se fossem irmãos, porque a diferença entre o chimpanzé e o bonobo, eles têm de semelhança, a diferença, portanto, eu não fiz a conta, e talvez a minha inteligência agora não faça essa conta também, calculadora. Eles são semelhantes 99,6%. Os bonobos e os gorilas e os chimpanzés. Mas dos bonobos para os humanos, nós, todos nós que aqui estamos, não estamos na jaula, não estamos... falamos, porque eles também falam. Tem uma linguagem que eles também se comunicam. Então, eles aprendem, inclusive, a linguagem de Libras de surdos mudos. E se comunicam desse jeito, experiências feitas. Mas entre nós e eles é 98,7%. Como é que nós não somos irmãos, iguais, pessoas, seres humanos, se nós somos iguais até aos animais? Então, somos iguais até quase aos animais. Quase nada de diferença. Temos que abrir mão da nossa propriedade material e vivermos com toda a fé a nossa propriedade espiritual. Essa a gente mal conhece. Mas como chegou na Veja hoje, eu cortei um pedacinho, e a Preta Gil foi atacada de racismo dentro da internet, ela escreve: ilude-se quem acha que existem diferentes raças. Somos todos um só, queiram ou não. Saiu nessa revista hoje, eu consigo. Ela vai tomar as providências dela, já está tomando, com denúncia, e faz bem. Porque, na realidade, ou essa humanidade entende que é todo mundo igual, e se resolvessem isso, até os campos de refugiados estariam também resolvidos. A caridade e a humildade é que são títulos de nobreza. Necessitamos, então, expulsar a humildade envernizada que ainda em nós reside, para, na simplicidade de nossos corações, recebermos a verdadeira luz e penetrarmos o entendimento de tudo quanto o Mestre quis nos ensinar. Jesus foi o modelo que Deus nos ofereceu, o espírito mais elevado que esteve na Terra. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava para o caminho dos homens, que era cumprir a lei. Jesus submetia-se à lei divina ou natural e universal. Então, chegamos em Jesus, que cumpria a lei. O que não cumpre a lei? Erros, vícios e pecados são atitudes transgressoras, qualquer conduta que prejudique nosso semelhante, que prejudique a qualquer um, inclusive aos animais. Não é isso? Nossas atitudes não podem prejudicar nem aos animais. Porque nós vamos falar ainda de Francisco de Assis. Imagine Francisco de Assis com os pássaros, com os animais. Então, fiquemos com os catalogados pecados capitais. Nós nem temos que nos preocupar com os pecados capitais, mas vamos estudar por aqui, porque já está catalogado mesmo, a gente não ia pesquisar outra coisa. E nem descobrir que nós temos mais erros do que aqueles que são catalogados, o que é possível e bem provável. Os 7 pecados capitais, e todos os não capitais, olha o que até a igreja admite,
são atitudes humanas contrárias às leis divinas. Nós acabamos de dizer que Jesus era o maior espírito que teve no planeta, chegou aqui e respeitava as leis. Né? E nós tentamos burlar as leis. Foram definidos pela Igreja Católica no final do século VI, durante o papado de Gregório Magno. Os ditos pecados capitais não são bíblicos. Se alguém pensar que eles estão na Bíblia, que eles são bíblicos, eles estão a ser citados esparsamente na Bíblia, mas não são bíblicos. São fruto de reflexões morais, sobretudo na Idade Média, e chamado capitais porque geram outros pecados. Mas vamos ficar só com os capitais, porque já é demais. E eles são esses. E o que se contrapõe aos pecados? São as virtudes. Então está aqui, ó. Orgulho, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. O que se contrapõe? As virtudes. Ao orgulho se contrapõe a humildade. Olha que lindo quando lá no Evangelho está lá, orgulho e a humildade. A avareza se contrapõe à generosidade. A inveja, à caridade. A ira, à paciência. Ah, mas essa hora de ter ira, de não suportar, a paciência, é a maior prova que tem. É a maior prova para a sobrevivência, para a convivência, para ter resultados. A luxúria é a castidade. A gula é a esperança. Eu não entendi isso. O que o desesperançado tem que... Acho que ele joga tudo no alimento, né? Ele não tem esperança de nada, então come. Acha que amanhã não vai ter nada, não tem esperança, come. Faz reserva, né? Guarda. Deve ser isso, né? Eu, como quem come, também acho que é isso. E a preguiça, a diligência. Olha que maravilha. Aquele que tem preguiça não tem diligência, não decide, não resolve. Deixa para amanhã, para depois, não é? Então, não interessa os pecados. O pior é que depois desse século VI, onde apareceram os pecados capitais, em 2008, a Igreja achou que, o mundo mudou muito, né? Acho que alguém acha que mudou também, né? Do século VI agora para o 21, 22 século, né? Mudou. Então, nessa mudança, vamos mexer nesses pecados capitais. Vamos mexer. Já estão ultrapassados. E o pior é que esses pecados estão todos aí, do mesmo jeito. Em função dessas mudanças na sociedade, criaram, então, esses outros pecados. São experimentos moralmente dúbios, entre aspas, né, com células-tronco. Não se pode fazer, então, um desses pecados é esse, ó, experimentos com células-tronco. Não se pode fazer... Naquele tempo, no século VI, não existia isso. Experiência com embrião, não sabia nem que tinha uma gestação em andamento, quanto mais. E, portanto, condena qualquer tipo de pesquisa científica com embriões humanos e células-tronco embrionárias. Isso dá algum problema, porque cai numa série de problemas que a humanidade tem visto, de legislação, que proíbe uma série de coisas, e vocês vão continuar vendo aqui. O uso de drogas, eles explicam por quê. As drogas causam dependência física e psicológica nos usuários e prejudicam o funcionamento harmonioso da família. Outro pecado, poluição do meio ambiente, poluição do ar, da água, do solo, prejuízos à saúde das pessoas, ao meio ambiente, etc. Esses são os novos pecados agora. Agravamento da injustiça social. O capitalismo criou em muitos países uma má distribuição de renda, etc., etc. Riqueza excessiva. Olha que maravilha. Imagine se tem uma comissão analisando riqueza excessiva, ainda mais aquela que não é produto de trabalho. Algumas pessoas concentram bilhões de dólares e outros não têm o que comer. Geração de pobreza, violações bioéticas, controle da natalidade, e tudo mais que eles possam. Então, além dos 7 pecados capitais, acrescentaram todos mais esses que são da vida moderna, da vida atual. Tudo nos pesa. Para falar de orgulho, localizamos na doutrina espírita, a literatura espírita, que não é uma literatura complementar às obras básicas, porque, se fosse complementar, estaríamos dizendo que as obras básicas são incompletas, e elas não são. Então, a literatura espírita é subsidiária, colabora para o entendimento, para o nível de pesquisa, mas não é uma literatura complementar, ela é subsidiária. Localizamos nessa literatura alguns orgulhosos, que poderiam ser muitas personagens e inúmeras figuras, que nunca se curvaram, até diante do sofrimento. No momento do sofrimento, se curvaram. E eu estou contando aqui, não vou falar mal de ninguém deles. São textos que eles mesmos ditaram
a Francisco Cândido Xavier, e eles passaram a história deles e se disseram orgulhosos, egoístas. A tragédia que um dia se abateu sobre eles foi que modificou os seus passos e os fez romper com o egoísmo e o orgulho, tornando-se espíritos que amam aos outros como a si mesmos. É isso que pode acontecer conosco se quisermos, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, amarmos aos outros como a nós mesmos. Então, temos que começar lá no começo. Somos todos iguais. Nós vamos falar de Públio Lentulus, que é Emmanuel, e que foi um dia, no Brasil, o padre Manuel da Nóbrega, não é do desconhecimento de ninguém. E por que ele é Emmanuel? É porque ele assinava, acharam, inclusive, em documentos em Biblioteca Nacional, no Brasil, documentos assinados pelo padre Manuel da Nóbrega como E-R-E-M Manuel, porque ele era Manuel da Nóbrega. Mas ele era padre, então ele põe E-M. E era Germano, hermano, que é o padre que estudou na Europa, Manuel. Nós vamos falar de Saulo, Paulo de Tarso e Francisco de Assis, para acrescentar. Né? Vamos falar de gente muito boa, mas que também teve orgulho e egoísmo. Públio Lentulus foi orgulhoso, um senador romano casado com Lívia, está lá a história. Se não leram, quem leu aqui, leiam até de novo. Né? Diz que ninguém lê livro de novo, mas há 2000 anos tem toda essa história de Emmanuel, ditada por ele próprio, e Jesus curou, a pedido dele, a Flávia, sua filha, que contraíra a lepra. Mas o orgulhoso e irracional Públio Lentulus não reconheceu isso. Ela curou por acaso, uma doença que levava todos para o leprosário, para o vale dos leprosos, e a filha dele não, sobreviveu, curou-se, e ele não reconheceu. E Jesus também não estava nem ligando para isso. Curou, inclusive falou para ele, foi pela mulher dele, Lívia, que não foi conhecer, mas depois se tornou cristã. Emmanuel, inclusive, passa para Roma, ele manda a carta que eu tenho lá. Muita gente já me pediu essa carta, mas está lavrada. E hoje na internet acho que é até fácil de achar. É a descrição física de Jesus. É muito linda a descrição que ele faz de Jesus, que ele manda para Roma, quando ele encontra lá em Jerusalém. Ele escreve aqui nesse texto, que foi recebido por Chico Xavier, e o encontro do senador Públio Lentulus com o apóstolo Paulo em Roma. Conheci-o em Roma, nos seus dias de trabalho mais rude de provações acerbas. Viu uma vez unicamente, quando um carro do Estado transportava o senador Públio Lentulus, que era ele mesmo, ao longo da porta da Via Ápia. Mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. Isso Emmanuel falando de Paulo. Um incidente fez com que os cavalos disparassem, o menino socorreu, e foi quando o carro parou, e ele viu. Esse fato ocorreu logo depois da desencarnação de Lívia, e eu trazia o espírito atormentado. Emmanuel vai dizer isso no livro há 2000 anos, que a desencarnação de Lívia foi quando caiu o orgulho dele. Ali ele mudou, ali foi a transformação dele. O grande convertido em Damasco não conhecia a úlcera que me sangrava o coração. Todavia, falou com ele palavras firmes e consoladoras. Esse encontro na porta da Via Ápia Antiqua, por certo, marcou profundamente o coração de Emmanuel, que foi contado por Neio Lúcio também, depois no livro 50 anos depois. Emmanuel nunca mais esqueceu. Na personalidade de Manuel da Nóbrega, em homenagem a Paulo, convertido de Damasco, ele chega a adiar a inauguração do Colégio de Piratininga, porque foi ele o fundador de São Paulo, e ele dá o nome de São Paulo em homenagem a Paulo, que ele conheceu lá, naqueles idos tempos do início do cristianismo. Ele adia a inauguração para o dia 25 de janeiro, que é o dia da conversão de São Paulo. Entendeu? Isso não foi só mencionado pela psicografia de Chico Xavier. Pasmem, isso foi constado pelos biógrafos do padre Manuel da Nóbrega, entre eles Serafim Leite, José Maria de Moraes, Tito Lívio, Melo Pimenta, que ele adiou a inauguração de São Paulo para cair na data de 25 de janeiro, que é a data da conversão de São Paulo, que ele viu uma única vez em Roma. Conta-se que Emmanuel, com sua nova roupagem na terra,
de Padre Manuel da Nóbrega, ao celebrar a primeira missa na manhã de 29 de agosto de 1553. O pátio do colégio, lá o Colégio Piratininga e a Fundação de São Paulo, é 1554. Aqui foi 1553, quando ele chegou. Ele recebeu a visita de Paulo de Tarso, que explicou tudo sobre São Paulo. Disse que ia ser até assim, até hoje. Até da poluição, ele que já falou, que ia ser daquele jeito. Entendeu? Explicou tudo para ele. Falou, até poluído vai ser, mas vai ser a maior cidade do sul era América. Enfim, ele inaugurou e escolheu esse dia, 25 de janeiro de 54. Manuel da Nóbrega não foi somente a alma da missão dos jesuítas no Brasil, mas ele foi também um grande homem político, conselheiro, governador-geral da colônia, ajudava muito Mendes Sá, o governador-geral. Quem que foi que o Emmanuel encontrou em Roma? O apóstolo Paulo. Paulo, já era apóstolo Paulo. Paulo de Tarso, também conhecido como apóstolo Paulo, Saulo de Tarso. Aqui em Ribeirão Preto teve o Colégio Espírita Apóstolo Paulo. Nós falávamos aqui agora que como faz falta uma escola espírita. Eu estudei nela, tive a felicidade, tive orgulho, viu, gente? Muito orgulho de ter estudado na escola espírita, ginásio espírita Apóstolo Paulo. Mas não podemos ter orgulho, nem disso. Ele nasceu em Tarso, atual, hoje é Turquia. Ele nasceu 5 anos antes de Cristo, conviveu nessa época do cristianismo. O Cristo é crucificado no ano 1, e a partir daí passa a ser depois de Cristo. E seus pais eram judeus, mas tinham cidadania romana. Paulo era um cidadão romano. Ele estudou no Templo de Salomão, em Jerusalém. Ele foi sábio, estudou com sábios, com notáveis rabinos, com Gamaliel, e conhecia tudo do Antigo Testamento. E passou a perseguir os cristãos ferozmente. Sem dúvida, ele entrava em número daqueles helenistas que falavam grego. Por isso que ele andou pelo mundo difundindo o cristianismo, o vaso escolhido. Era doutor da Hebraica Sinagoga, usava a toga, e numa missão para Damasco, existe a conversão dele no caminho de Damasco, quando ele vê uma grande luz e fica cego. Era Jesus que falava com ele. Eu tenho que ver um pedacinho, pelo menos, disso aqui, que é um poema de José Soares Cardoso, que viveu muito tempo em Ribeirão Preto. A gente declamava essa poesia de cor, mas hoje nem tanto. E chama Na Estrada de Damasco. Foi escrita em 7 de setembro de 1954. Seguia para Damasco o altivo Saulo, com cartas do Sinédrio e autoridade, para prender os homens do caminho, discípulos amados de Jesus, o Nazareno que morreu na cruz, em testemunho pleno da verdade. Saulo, doutor da Hebraica Sinagoga, em cujo nobre cargo de rabino, mercê de seu valor e inteligência, era o orgulho da própria raça hebreia, buscava com denodo honrar a toga que recebera após longos estudos das mãos dos sacerdotes da Judéia. Vendo no cristianismo então nascente o maior inimigo de Moisés, procura persegui-lo rudemente, calcando sem piedade aos próprios pés, apedrejando Estevão e ameaçando seus companheiros que andavam pregando uma doutrina nova e extravagante que falava de amor e de perdão. Tratava um criminoso como irmão e tinha um carpinteiro por seu mestre. E ainda mais, chamavam-no Messias. Não, isso era demais, era uma afronta aos nomes de Moisés, Abrão e Elias. Ele vai a Damasco decidido a defender a grei do judaísmo. Teria que abafar aquelas vozes que erguiam-se a pregar o cristianismo. Aqueles pescadores pagariam sua ousadia de, na Palestina, pregar ao povo eleito uma doutrina contrária ao milenário mosaísmo. Mas no caminho, perto de Damasco, sob a bênção da luz do meio-dia, prosta-se ao chão, extasiado, Saulo, o carpinteiro que morreu na cruz, irradiando resplendente luz. Naquele instante ali lhe aparecia. E ao dizer-lhe, sereno, Saulo, Saulo, por que me persegues, meu amigo? Ele pergunta para Jesus e responde para Jesus, quem és, Senhor? Que tens para comigo? Eu sou Jesus, responde-lhe a visão, a quem tanto persegue sem pensar. Escuta-me, eu te falo ao coração. É duro para ti recalcitrar, irreverente assim contra o agrilhão. Que queres tu, Senhor, então que eu faça?
pergunta a Saulo, tendo perece o peito. Jesus diz: segue a Damasco, respondeu-lhe o Cristo, lá saberás o que deve ser feito. Sentindo que vibrara em seu espírito a clarinada augusta da verdade, naquele instante transformou-se Saulo, a quem Jesus chamou vaso escolhido, no pregador brilhante e destemido, que veneramos hoje como Paulo, o grande apóstolo da gentilidade. E eu me lembrei agora, você lembra da sua irmã, foi colega minha na escola, né, no Apóstolo Paulo. Tem aqui uma testemunha que nós estudamos lá, aprendemos tanto no Colégio Apóstolo Paulo. Orgulhosas disso, mas fomos felizes ali. A missão de Paulo começava e já tinha acabado o orgulho. Após essa visão do mestre, ele vai até Ananias, porque ele fica cego, Ananias o cura da cegueira, ele recupera a visão, depois ele é preso em Jerusalém, em 67 ele é novamente preso, ele sai pelo mundo todo pregando o cristianismo, levando o cristianismo, e tem todas as epístolas de Paulo, e hoje, depois disso, ele é decapitado nos arredores de Roma, seus despojos estão na igreja São Paulo Extramuros, a caminho de Ostia, no litoral, perto de Roma. E dele nós ficamos com isso aqui, ó. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que sou e como o símbolo que retine. Se eu não tivesse amor, nada seria. Aí nós chegamos, o tempo está dando em cima, Francisco de Assis. Era orgulhoso, humilde, nascido em Assis, no ano de 1182. Isso aqui são só simples rascunhos, pouquinha coisa das grandes biografias dessas pessoas, dessas figuras, personagens que nós abordamos. Francisco era o filho de um rico comerciante. Até os 18 anos, ele ficou na casa paterna, com todo o conforto. Era um jovem bonito, maravilhoso, e depois foi combater na guerra contra os peruginos, que o capturaram e o mantiveram prisioneiro por 1 ano. A partir de 23 anos, ele começou a sentir aqueles sintomas da juventude com crise espiritual, que nada agradava mais, o mundo não estava bom. Nós vimos isso em algumas personagens da história universal. Ele quis levar uma vida de renúncias, não queria mais nada da riqueza, e um dia especial, ele foi à igreja e ouviu um crucifixo que falava para ele: Francisco, repara minha casa, pois está em ruínas. Ele tinha que consertar a igreja. Pequena missão dele, né? Tem outro Francisco tentando consertar a igreja hoje aqui. A gente vai vindo, né? O tempo vai passando, vem vindo aí. Por isso que ele escolheu ser Francisco. O padre Jorge ali, o arcebispo. Ele vendeu tudo o que tinha e levou o dinheiro ao padre da igreja, pediu permissão para vir ali. O pai foi buscá-lo. O pai chamava-se Pedro Bernardone. Olha que nome forte na Itália, um romano, né? Ali, em Assis. É na região ali da Úmbria. Ele foi buscar o filho. Bateu nele, acorrentou. Achou que ele era louco. Meu filho está louco, amarrou o filho. Mas ele foi embora. No fim, ele renunciou a tudo, toda a herança do pai, arrancou a roupa do corpo, saiu nu de casa, dizendo: as roupas que renunciou a tudo, as roupas que levam pertencem também a meu pai. Tenho que devolvê-las. Se desnudou, entregou as roupas. Agora, até agora tu tens sido meu pai na terra. Mas agora poderei dizer: Pai nosso que estás nos céus. E foi-se embora, e é o Francisco de Assis, que todos conhecem. O pai foi recuperado também, um espírito de luz, depois de muito tempo, que ele conseguiu. Na basílica, onde se encontram os restos mortais de Francisco de Assis, foi um local doado para a igreja, era conhecido como Colina do Inferno. Hoje, um lugar maravilhoso, muito alta colina, linda vista, chama Colina do Paraíso. Colina do Paraíso, era a Colina do Inferno. Então, como Francisco de Assis tem uma história, nós fomos encontrar nesse livro de Leandro Carnal um acontecimento menos conhecido da vida de Francisco de Assis. Eu quero ser fiel e eu leio por isso, porque eu pesquiso e depois eu não consigo falar só, eu consigo ler. Um acontecimento menos conhecido da vida de Francisco de Assis. Todos conhecem a história do playboy da Úmbria, rico e famoso, que um dia abandonou tudo
e foi construir, como se tornando um dos mais românticos santos da Igreja Católica. Já tinha seguidores, ele usava roupas humildes, dormia em cima das pedras e sem travesseiro, foi tido como poverello, o pobrezinho de Assis. Ele já tinha muitos seguidores, mas o crescimento de uma instituição, seja ela qual for, de qualquer religião, de qualquer coisa, instituição, qualquer empresa grande, não pensem na Petrobras, por favor, qualquer coisa, foge do controle do fundador. Não foge? Foge. Ele percebia que a nova geração de frades não era mais amante da pobreza. Ele recebeu um pedido para mudar a igreja porque ela tinha ouro demais, propriedades demais, não era humilde, e Jesus pede a ele, porque aquele crucifixo, a cruz, que é o símbolo do cristianismo, era Jesus pedir: Francisco, vai lá consertar a minha igreja, aquela casa está caindo. E ele foi, mas ele percebeu que os novos frades estavam com luxos, se insinuando, superiores começavam a comprar terras para que a obra franciscana ficasse mais bem assentada. O que aconteceu com ele? Começou a entrar em profunda depressão. A alma de Francisco pesava como nunca. Sua fé mancava. Onde ele foi? Se abrir com a amiga Clara, choroso. A bela Clara, agora de hábito e véu, ouviu o que ele dizia. A situação se invertia. Ele que era o conselheiro, mas ele estava procurando Clara. Para a gente perceber até uma lição também de humildade. Nós precisamos ouvir. Às vezes até uma criança nos passa alguma coisa que enche o coração. A Clara era maravilhosa. Era Francisco, discípulo angustiado. A Clara ouviu e ouviu. Depois que ela ouviu essa reclamação, essa queixa dele, ela falou: Francisco, querido Francisco, o problema é que você ainda não é pobre. Gente, houve um silêncio na sala. Sabem que naqueles tempos não se encontravam sozinhos, padre, freira, uma mulher e um homem. Então tinham os acompanhantes, porque a etiqueta mandava que as visitas piedosas fossem acompanhando. Como que Clara podia dizer isso a um homem que andava maltrapilho, só comia ervas, dormia no chão e não tinha nada em seu nome? Querido Francisco, você se tornou pobre no sentido material. Você abriu mão das coisas de fora, dos bens, das roupas, da segurança, das posses, mas ficou apegado a um bem, seu legado e sua obra, a ordem santa e pobre. Isso, querido Francisco, é vaidade e orgulho do seu nome e da fama de sua obra. A depressão que enfrentava não era a dor religiosa de ter agido em vão, mas a dor do orgulho ferido. Francisco se apegara à beleza de sua ordem franciscana. Foi uma humilhação, uma iluminação que ela passou para ele, uma manifestação do divino para ele. Sim, tinha se apegado a um bem e precisava abrir mão desse bem. Nada possuía. Esse bem é virtual, vocês estão percebendo? A ordem dele. Ele fundou, mas não estava no nome dele. Tem que abrir mão, né? Ela falou para ele. Eu não sei se eu conseguiria falar. Nada possuía e nada levaria desse mundo, nem a esperança de que sua obra frutificaria. Essa era a verdadeira pobreza, aquela que não se apega nem à própria virtude. Vamos voltar lá naqueles pecados capitais que têm as virtudes correspondentes? O pecado é o orgulho, mas eu tenho a humildade. Que humildade que eu tenho para dizer que eu sou humilde, não é? Não tenho, nem isso pode apegar ninguém. Não tem. Não tem mesmo. Francisco estava, então, pronto para partir, pobre de fato, e não apenas pobre por não ter bens materiais. O primeiro pecado capital é o orgulho. É uma forma de idolatria,
pois eu atribuo a um ser criado, no caso eu atribuo a mim, um valor em si. Eu tenho valor. E como, olha, gente, tem que ter valor, amor próprio, olhar no espelho, não é nada disso, né? Cuidado com isso. Venero a criatura e não venero o Criador. Mas aí nós fomos encontrar em Santo Agostinho. Ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa, senão o amor, serão os teus frutos. Isso é de Santo Agostinho. Então é isso. Somos nós que temos que, em abrindo mão do que é material, valorizar o que é espiritual e sabermos que só podemos amar os nossos irmãos e nos entendermos irmãos dos nossos irmãos, e não esquecendo que até Francisco de Assis chamava os animais irmãos e conversava com eles. Então, esses todos que a gente estudou um pouquinho aqui hoje, viu a história deles, orgulhosos, que um dia na dor, a convicção da fé leva para a humildade. Com muita humildade, que eu não sei onde está, não sei se tem, mas eu agradeço ter estado com vocês e o carinho dos seus olhares. Muito obrigada.